E aí, meu amigo e minha amiga concurseira, tudo bem? Pessoal, vamos iniciar hoje o nosso terceiro bloco da aula 3 de Direito Constitucional com o tema Direitos Sociais, tá bom? Na primeira aula, no bloco 1, a gente viu a parte introdutória dos direitos sociais e no bloco 2, eu falei de uma parte desses direitos sociais, certo? Nesse bloco, vamos ver os restantes dos direitos sociais. E no próximo bloco, no bloco 4, eu vou trazer as questões para a gente responder, tá bom? Então, antes da gente começar, queria pedir aquele favorzinho para vocês, tá bom? Ó, curta, inscreva-se e compartilha, turma. Dá essa força aqui para o nosso canal para a gente continuar ofertando videoaulas gratuitas para que você possa ser aprovado no seu tão sonhado concurso público, tudo bem? Então, pessoal, sem mais delongas, vamos lá começar a nossa aula de direitos sociais, tá bom? Vamos lá? Então, pessoal, meu nome é Iane Gentil, serei seu professor de Direito Constitucional aqui no nosso canal. Turma, só relembrando de novo, tá bom? Os direitos sociais, eles são espécies de direitos e garantias fundamentais, tá bom? Só recapitulando, direitos e garantias fundamentais são os individuais e coletivos, direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. Nós já vimos os direitos individuais e coletivos, que é vida, igualdade, liberdade, segurança e propriedade. Agora a gente vai ver os direitos sociais. Para falar a verdade, vamos finalizar os direitos sociais, tá bom? Então vamos lá, continuando aqui a nossa aula rapidão para a gente dar continuidade. Então, vamos lá, disposições gerais. Continuando ainda, pessoal, sobre os direitos sociais. Olha que isso aqui, pessoal, é importantíssimo e cai muito em prova, tá bom? Então, ó, prescrição trabalhista é de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Quer dizer o seguinte, pessoal, quando você é demitido injustamente e você quer receber os seus direitos trabalhistas, você tem 2 anos para poder entrar com uma ação na justiça para reaver o que é seu de direito, tá bom? Ah, professor, quer dizer que após esses 2 anos eu perco meu direito? Sim, segundo o texto constitucional, você tem 2 anos. Após isso, você já perde o direito de pleitear algo na justiça. Isso aos olhos da Constituição, tudo bem? Então, prescrição trabalhista é de quanto tempo? 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Foi demitido hoje, a partir de hoje começa a contar 2 anos, tá bom? E o tempo de trabalho utilizado para ser contado como crédito trabalhista são os últimos 5 anos contados, olha isso aqui, pessoal, os últimos 5 anos contados a partir da data da propositura da ação. Cuidado com isso aqui, pessoal. Então, olha só, você tem 2 anos para entrar na justiça, né? Só que você só vai conseguir resgatar os seus direitos dos últimos 5 anos. Professor, eu trabalhei 15 anos de maneira ilegal. Eu não vou recuperar os 15 anos? Não, você vai recuperar os últimos 5 anos. Turma, eu não vou entrar muito em detalhe de direito trabalhista, porque já é outra matéria. Aqui a gente está falando de acordo com o texto constitucional, tá bom? Lei trabalhista é outra coisa, tudo bem? Ah, professor, no direito do trabalho fala diferente. Pode até ser, mas aqui eu estou falando da Constituição e na prova de constitucional é assim que vai cair na prova, porque é assim que é o texto legal. Então você tem 2 anos para entrar na justiça e você só recupera os últimos 5 anos. Agora lá vem a questão malandra. Imagine um exemplo, a pessoa trabalhou 10 anos, né? E ela foi demitida em 2010, um exemplo, 2020, certo? Então, ela tem até quando para resgatar seu direito? 2022. Beleza. Se a pessoa entrar em 2022, no último prazo ali para pleitear a ação, ele vai recuperar quanto tempo perdido de direito que não foi pago? Você fala os últimos 5 anos. Agora vem um pulo do gato. Os últimos 5 anos contados a partir da data da propositura da ação. Então, se você levou quase 2 anos para entrar na ação, vai começar a contar a partir daqui. Ou seja, esse ano que você não entrou, conta. Esse ano que você não entrou, conta. Isso você só vai recuperar os últimos 3 anos. Então, pessoal, olha só, é assim mesmo, professor, é assim mesmo que acontece. Então, é o seguinte, se você foi demitido hoje e se você se sentiu injustiçado, entre hoje. Porque se você deixar para entrar daqui a 1 ano ou no prazo final, esse tempo que você não entrou na justiça vai ser contado no cálculo de ressarcimento. Aí você vai perder 1 ou 2 anos de graça, tá bom? Então, e a banca pode cobrar sim, professor? Pode, pior que ela pode cobrar.
tá bom? Então você tem 2 anos para entrar na justiça e pode resgatar os últimos 5 anos a partir da data da propositura da ação. Tudo bem, pessoal? Cuidado. Ah, professor, como é que a banca pode cobrar? Tício foi demitido em 2020, mas ele só foi entrar no final de 2022. É correto afirmar que ele vai resgatar todo o tempo trabalhista que ele tem direito? Não, todo o tempo não. Nesse caso, como ele levou 2 anos, ele só vai recuperar os últimos 3 anos de trabalho. Tá bom? Beleza, vamos lá. Proibição de diferenças salariais, funções e critério de admissão por motivos de sexo, cor, idade ou estado civil, também chamado de igualdade formal. Aqui, pessoal, é aquela coisa chamada de todos nós somos iguais perante a lei. Então, uma pessoa não pode receber mais ou receber menos só por questão de sexo, né? Se é homem, mulher, de cor, branco, preto, amarelo, pardo, idade, se a pessoa é jovem, é muito novo, ou se é muito velho, ou estado civil, o solteiro ganha mais do que o casado, ou o casado ganha mais do que o solteiro. Não pode, pessoal, todo mundo é igual perante a lei. Então, não pode haver salários diferenciados, assim no caso, unicamente por causa do sexo, cor, idade ou estado civil, tá bom? Ah, professor, mas no meu serviço tem uma pessoa lá que ganha mais do que a outra. Você tem que analisar se a pessoa está lá há mais tempo, tá bom? Porque no serviço é muito comum quem está no serviço há mais tempo ganhar mais de quem entrou agora. Isso aí pode. O que não pode é, entrou um homem e uma mulher no mesmo dia. O homem vai ganhar mais porque é homem. Não, isso não pode, isso não existe, tá bom? Beleza. Proibição de discriminação no tocante a salário e critério de admissão do portador de deficiência, também é uma igualdade formal. Pessoal, é o seguinte, o portador de deficiência, ele não pode ter seu salário diferente dos outros e também não pode ter o seu processo de admissão piorado ou favorecido, tá certo? Ah, professor, mas como assim pede de admissão? Pode ser uma prova, por exemplo. Só porque a pessoa é deficiente, ela vai ter uma prova mais fácil ou ela vai ter uma prova mais difícil? Não, isso não existe. Tem que ser igual para todo mundo, tá bom? Então, ele vai receber o mesmo salário de uma pessoa que não é deficiente e o método de admissão, o critério de admissão vai ser o mesmo de uma pessoa que não é deficiente. Ou seja, todo mundo é igual perante a lei. Ou seja, igualdade formal, a igualdade no papel, tá bom? Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos, igualdade formal. Então, pessoal, não pode haver distinção entre quem faz um serviço manual, entre quem faz um serviço técnico e quem faz um serviço intelectual, tá? E muito menos entre os profissionais de cada área, tá bom? Igualdade formal também. Basicamente é assim que a banca cobra, vai dizer que pode a distinção entre trabalho. Olha só como fica interessante, é permitida a distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual. No dia a dia, a gente levar o dia a dia para a prova, você arrebenta nessa hora. Porque a gente pensa, o trabalho intelectual ele é mais difícil, então ele vai ter que ganhar mais. Não é exatamente assim, pessoal. Então é proibição de distinção entre o trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos. Tudo bem? Vamos lá. Proibição. Esse aqui é muito bom. Pessoal, aqui eu vou pular três tópicos aqui, ó, para gente trabalhar os 3 ao mesmo tempo. Então, olha só isso aqui, turma. Proibição de trabalho noturno perigoso ou insalubre a menor de 18 anos. Turma, cuidado. Muita gente pensa que isso aqui é a proibição de menor de idade trabalhar. É errado, pessoal. Menor de idade não é proibido de trabalhar. Tudo bem? O menor de idade pode trabalhar? Pode. O menor de 18 anos pode trabalhar. Ele só não pode trabalhar em horário noturno, em serviço perigoso ou em serviço insalubre. Por exemplo, você vai botar o menor de idade para trabalhar como vigilante ou para trabalhar na noite como atendente de mesa de bar? Não pode, pessoal, é proibido, tá bom? Serviço perigoso, não pode botar um de menor para fazer um serviço perigoso. Trabalho insalubre, aquele trabalho que prejudica a saúde da pessoa. O menor também não pode trabalhar em serviço assim, tá bom? Então, menor de idade pode trabalhar? Pode. Ele só não pode trabalhar em serviço noturno, em serviço perigoso ou em serviço insalubre. Ele não pode trabalhar de jeito nenhum, tá bom? Vamos lá. Aí lá vem outra parte. Proibição de qualquer trabalho a menor de 16 anos. Pessoal, menor de 16 anos não pode trabalhar em hipótese alguma. Ele não pode ser empregado, tá bom? Empregado registrado assim, bonitinho, igual um adulto. Ele não pode. Ele só pode trabalhar a partir dos 16 anos, tá bom?
Aí lá vem o terceiro tópico, que esse é o que cai em prova. Olha o que fala aqui, pessoal. A partir dos 14 anos, o menor pode trabalhar na condição de aprendiz. Aí muita gente erra essa questão aqui. Que a prova fala assim, qual a idade mínima para trabalhar? Aí a pessoa se atenta nesse detalhe aqui, ó, que é proibido qualquer trabalho menor de 16. A menor idade que pode trabalhar é 16 anos de idade. Não, pessoal, a menor idade para trabalhar é 14 anos. Tá bom? Então, a partir dos 14 anos, a pessoa pode trabalhar? Pode, mas como aprendiz. Pessoal, aprendiz é diferente de empregado. Até porque o empregado trabalha o dia inteiro. O aprendiz não, ele trabalha meio expediente, até porque para ele estudar no outro expediente. Tá bom? Então, às vezes o cara trabalha pela manhã e estuda à tarde, ou estuda de manhã e trabalha à tarde. Tá bom? Esse é o aprendiz, diferente de um empregado. Tá bom? Então, qual a menor idade que a pessoa pode trabalhar no Brasil? 14 anos, como aprendiz, não como empregado, tá bom? E menor de 16 anos não pode trabalhar como empregado, tá bom? Então, a proibição de qualquer trabalho é menor de 16 anos de idade, tranquilo. E e o menor de idade não pode trabalhar em serviço noturno, perigoso ou insalubre. Cuidado com isso aqui, pessoal, com esses 3 pontos. Tudo bem? Vamos lá. Continuando aqui. Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Pessoal, esse termo trabalhador avulso a gente vai ver muito na aula de direito previdenciário, tá bom? O trabalhador avulso, vamos dizer que é aquela pessoa que trabalha por conta, tá? Aquela pessoa que trabalha por conta e presta serviços a alguém. Então, tanto a pessoa que é empregado permanente, como a pessoa que presta serviço, ela tem os mesmos direitos, tá bom? Então, igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente, ou seja, tanto o trabalhador empregado tem os mesmos direitos que o trabalhador avulso e vice-versa, tá bom? É livre a associação profissional ou sindical. Pessoal, quem nunca ouviu falar de um sindicato na vida? Sindicato de alguma coisa? Então, professor, no meu serviço tem um sindicato, eu sou obrigado a me filiar? Não, você não é obrigado a se filiar, pessoal. Você se filia se quiser, tá bom? Então, é livre a associação profissional ou sindical, você se filia se você quiser. Lógico, tem profissões que a inscrição lá é obrigatória, tipo o CRM, ali é obrigatório, não tem ponto de correr. Mas tem profissões, pessoal, que a inscrição não é obrigatória. Então, é livre a associação profissional ou sindical, tudo bem? Vamos lá. A lei não poderá exigir autorização do Estado para a criação de um sindicato, ressalvado o registro em órgão competente. Então, vamos lá, pessoal. Tipo, tem um grupo de pessoas que trabalham e que eles querem fazer um sindicato. Eles podem fazer um sindicato? Pode, pessoal. Eles têm que pedir autorização do Estado? Não, pessoal. Eles não são obrigados a pedir autorização do Estado. Eles são obrigados a fazer o registro desse sindicato no órgão competente. Então, vamos supor que a empresa A tem alguns empregados e esses empregados resolveram fazer o sindicato. Eles vão ter que pegar a autorização do Estado, da Justiça para criar esse sindicato? Não, não vão pegar. O que eles vão ter que fazer é registrar esse sindicato em um órgão competente, tá bom? E isso é obrigatório, tá bom? A autorização não, mas o registro sim, tá bom? É vedada a interferência e a intervenção do poder público na organização sindical. Aí vamos supor que essas pessoas criaram um sindicato, né, registraram bonitinho. Aí o Estado fala assim, opa, quem vai nomear o presidente sou eu, o Estado. Opa, não pode, pessoal. É vedada a interferência e a intervenção do poder público na organização sindical. Não pode. O sindicato ele é totalmente livre, tá bom? Nesse aspecto. Somente poderá existir, isso aqui é bom. Somente poderá existir uma única organização sindical de qualquer grau na mesma base territorial, definida pelos trabalhadores ou empregadores, não podendo essa base territorial ser menor do que a área de um município. O nome disso é unidade sindical. Pessoal, é o seguinte, temos o sindicato municipal de alguma coisa, beleza? Ótimo. Então, pessoal, esse sindicato municipal de algo só tem um aqui no município, um exemplo. Aí tem um sindicato estadual dessa mesma coisa, beleza. Só tem um sindicato estadual desse que eu falei, dessa categoria, em cada estado, só pode ter um em cada estado.
e tem o sindicato nacional desta mesma categoria. Então, esse sindicato nacional só pode ter um, no caso, que funciona no Brasil inteiro. Então, pessoal, pode ter o sindicato nacional, pode ter o sindicato estadual e pode ter o sindicato municipal. O menor que pode ser é o sindicato municipal, ou seja, essa base territorial não pode ser inferior à área de um município, tá bom? O que não pode é ter dois sindicatos iguais na mesma base territorial. Então, tem um sindicato, sindicato de uma categoria específica do município. Não pode ter um outro sindicato da mesma categoria no mesmo município. Não, tem que ser em municípios diferentes, tá bom? Então, não pode ter dois sindicatos iguais na mesma base territorial. E lembrando que a menor base territorial é do tamanho de um município. Tudo bem, pessoal? Tranquilo. Vamos lá. Vamos aqui. A Assembleia Geral fixará a contribuição que será descontada em folha para o conteúdo do Sistema Confederativo de Representação Sindical, destinada somente aos filiados e não sendo de caráter tributário, independente de contribuição prevista em lei. Ou seja, a contribuição sindical que é destinada a todos e tem natureza tributária. Tudo bem? Pessoal, esse aqui é um texto assim mais pesado, mais complicado. O que a banca vai fazer aqui, pessoal? Vai dizer o seguinte, ó, que a Assembleia Geral fixará a contribuição que será descontada em folha para o custeio do Sistema Confederativo de Representação Sindical destinada não somente, ele bota o nome aqui, ó, não somente aos filiados, entendeu? Ele vai só inverter alguns termos aqui, ok? Então, o que vocês vão fazer, pessoal? Ler esse texto aqui e tentar memorizar o máximo que você puder, pessoal. Não tem para onde correr nesse caso aqui, tá certo? Vamos lá. Ninguém é obrigado a filiar-se ou se manter filiado a sindicatos. Então, lá no seu serviço, formar um sindicato. Você é obrigado a se filiar? Não, você se filia se você quiser. Ah, professor, me filiei hoje. Eu posso sair do sindicato amanhã? Você pode sair a hora que você quiser, porque você não é obrigado a se filiar e muito menos se manter filiado a qualquer sindicato, tá bom? Você entra a hora que quer e você sai a hora que você quer, tá bom? É obrigatória a participação de sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Então, pessoal, se a empresa é muito grande, ela quer fazer alguma negociação com os trabalhadores, o sindicato tem que estar presente, tá bom? É obrigatória. Se o sindicato não estiver presente, aquela negociação ela pode ser invalidada, tá bom? Então, é obrigatória a participação de sindicatos nas negociações coletivas de trabalho, tá bom? Ah, professor, e negociação individual? Aí não é obrigado o sindicato a participar, não, tá bom? Só nas negociações coletivas. O aposentado pode tanto votar ou ser votado nos sindicatos. Professor, eu sou filiado ao sindicato, mas me aposentei. Eu tenho algum direito a alguma coisa lá dentro? Olha, você pode votar, se tiver alguma eleição. Mesmo aposentado, você tem o direito de votar e também de ser eleito, de ser votado nos sindicatos. Então, o aposentado, pessoal, ele tem os mesmos direitos de uma pessoa que está nativa. Ele pode tanto votar como ser votado também, ok? O empregado sindicalizado não poderá ser dispensado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o término do mandato, salvo o cometimento de falta grave nos termos da lei, a famosa estabilidade sindical. Pessoal, olha só, olha esse pedacinho bem aqui, ó. O empregado sindicalizado não poderá ser dispensado a partir do registro da candidatura. Tipo, está aqui na empresa formar um sindicato. Aí vamos eleger o presidente do sindicato. Aí a pessoa se candidatou. Ela registrou a candidatura dela. Beleza. Pessoal, a partir do momento que essa pessoa registra a candidatura, ela não pode ser demitida, tá bom? Ela só poderá ser demitida se ela cometer uma falta muito grave, tá bom? Uma coisa ilegal. Aí ela pode. Mas vamos supor, o cara se registrou na candidatura e o chefe fala, para ele não ganhar eu vou demitir esse cara. Nada a ver. A partir do momento do registro da candidatura, ele não pode ser dispensado. E aqui, ó, a partir do registro da candidatura, a cargo de direção ou representação sindical. E se eleito, ainda que é suplente, até um ano após o término do mandato. Aí vamos supor que esse cara que se registrou ganhou a eleição e virou presidente. E ele ficou lá durante 4 anos, como um exemplo, né? Ficou 4 anos lá como presidente do sindicato. Aí ele saiu. A partir do momento que ele sai, ele já pode ser demitido? Não.
quando ele sai, ele ainda tem 1 ano de estabilidade ainda, tá bom? Então fica aquela coisa, a partir do registro da candidatura, durante o tempo que ele tiver no cargo, se eleito, né? E após 1 ano dele sair do cargo, ele tem a sua estabilidade garantida, salvo se ele cometer uma falta grave, ou seja, alguma coisa ilegal, tá bom? E lá vem a melhor parte, pessoal, até o suplente, ó, se eleito ainda que suplente. Então, o suplente desse cara, vamos supor, o cara ganhou, e o suplente ficou lá esperando e o cara continuou, acabou o mandato e o suplente não assumiu. O suplente também tem estabilidade? Tem a mesma estabilidade de quem é eleito, tá bom? Então, no registro da candidatura, até 1 ano após a saída do cargo, tanto o suplente quanto a pessoa que está no cargo, ela tem a sua estabilidade sindical garantida. Tudo bem, pessoal? Tranquilo. Continuando aqui. O sindicato poderá fazer a defesa coletiva e individual, ou seja, defender todo mundo ou uma pessoa específica, dos seus filiados, tanto administrativamente quanto judicialmente. E lá vem a coisa, pessoal, não precisa de autorização dos filiados. A banca vai dizer que precisa de autorização, não precisa de autorização dos filiados. Então vamos lá, o sindicato pode fazer defesa coletiva e individual, ou seja, defender toda a classe ou uma pessoa específica. E não precisa de autorização para isso, pessoal. Ele pode ir lá defender se ele quiser, tá bom? Ele pode defender tanto na esfera administrativa como também na esfera judicial, na justiça também o sindicato pode ir lá intervir e ajudar tanto a coletividade ou uma única pessoa. Tudo bem? Tranquilo, né, pessoal? Beleza. E não precisa de autorização. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. Então, pessoal, o trabalhador pode entrar em greve? Pode. E quem vai definir as áreas que vão entrar de greve ou não? O empregador? Não. Os próprios trabalhadores é que vão decidir o que vai e o que não vai funcionar. Tudo bem? E isso é o direito de greve. Então vamos lá, ó. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores, ou seja, eles que vão decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. Tudo bem? Pessoal, algumas profissões bem específicas, tipo assim, a lei, em alguns casos, ela vai dizer o que pode e o que não pode funcionar, tá bom? Mas isso, no caso, são para serviços muito essenciais, aí é outra coisa. Mas em empresas normais, empresas assim que não têm um serviço tão essencial, os próprios trabalhadores é que vão decidir isso, tá bom? Então, vamos lá. É permitido o direito de greve à iniciativa privada, beleza. Sendo que a lei definirá os serviços ou atividades essenciais, que não podem parar, e os abusos cometidos serão punidos com as penas da lei, tá bom? Então, o setor privado pode fazer greve? Pode. E quem vai definir os serviços ou atividades essenciais? A lei é que vai definir, tá bom? E se, vamos supor, esses serviços essenciais parar totalmente, a lei é que vai punir os responsáveis, tá bom? Tranquilo? Beleza. É permitida a participação de empregados e empregadores nos colegiados de órgãos públicos. Então, pessoal, alguns órgãos públicos, não é obrigatoriamente que participam deles, é só os servidores públicos. Não, pessoal, alguns órgãos é permitido a participação de empregados e empregadores também, tá bom? Pessoal, no caso seguinte, ó, nos colegiados de órgãos públicos, que tem órgãos públicos que tem umas coisas chamadas juntas recursais, ou digamos, alguns colegiados para decidir alguma coisa. E esses colegiados são formados tanto por servidores, como por empregados e empregadores também, tá bom? Esses colegiados. Não vão pensar que são os órgãos públicos que podem ter participação de empregados e empregadores. Não, são os colegiados dos órgãos públicos, tudo bem? Isso que é bacana. Empresas com mais de 200 empregados podem escolher um representante para manter uma relação direta com o empregador. Pessoal, essa parte de redes sociais tem muito número para decorar, mas faz parte da brincadeira, tá, pessoal? Então, empresas com mais de 200 empregados podem escolher um representante para fazer uma relação direta com o empregador, tá bom? Então, turma, cuidado com esses valores, cuidado com esses números, cuidado com esses prazos. Lembra no começo que eu falei para vocês que você tem 2 anos para entrar na justiça para resgatar os últimos 5 anos, tá? Aquele empregado
que registrou sua candidatura, durante aquele registro da candidatura, durante o tempo do mandato, se ele ganhar, e após um ano, se ele sair do cargo, inclusive o suplente, eles não podem ser demitidos sem uma justa causa, tudo bem? E empresas com mais de 200 empregados podem escolher um representante para manter uma relação direta com o empregador. Tudo bem? Beleza, pessoal. Então, finalizamos a parte de direitos sociais, turma. O que eu recomendo para vocês? Pegar a Constituição e ler, pessoal. Ler isso aqui muitas e muitas vezes. E responder muita questão sobre esse tema, tá bom? Os direitos sociais estão previstos no artigo 7º até o artigo 11º da Constituição. Não vou nem dizer que é leitura obrigatória, tá, pessoal? Então, beleza. Então, turma, finalizamos aqui este tópico. No próximo bloco, vamos trabalhar questões relativas a esse tema aqui. Tudo bem? Então, pessoal, pedir mais uma vez aquele favorzinho para vocês, ó. Curtir, se inscrever e compartilhar aqui o nosso canal, pessoal. Dá essa força aqui pra gente, para que a gente possa continuar ofertando videoaulas gratuitas para que você possa ser aprovado no seu tão sonhado concurso público, tá bom? Então, pessoal, agradeço você ter chegado até aqui comigo, tá? Não desiste de estudar, pessoal, não desiste dos seus sonhos, batalhe, que a sua aprovação é certa, a sua aprovação é garantida, tá bom? Não desista e siga em frente. Qualquer coisa eu estou aqui para ajudar vocês no que for preciso, tá bem? Então, pessoal, agradeço mais uma vez. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula aí. Valeu, pessoal. Até a nossa próxima aula. Tchau.